Antes de qualquer coisa, quero desejar para vocês, gente, um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e falar para vocês que a semana mal começou e já temos sucessões de bombas que vão cair no colo de Lula e de Moraes. Só para começarmos, gente, para vocês terem uma ideia, a mídia esquerdista está em total desespero com a popularidade de Bolsonaro e com o seu plano. Sim, uma arma secreta para 2026. Segundo informações que eu apurei, acendeu um grande alerta no STF, pois esse plano de Bolsonaro pode acabar de vez com a farra do Supremo. E todos os detalhes e destaque dessa notícia vocês também vão ver aqui no nosso editorial. Mas não para por aí, pois Brasília não para, né? Moraes acaba de tomar uma decisão, mas infelizmente uma decisão daquelas contra Bolsonaro, viu? Envolvendo Mauro Cid, que chocou todo o Brasil. E vocês já vão entender através do que eu vou mostrar para vocês. E tem mais, pois Brasília hoje tá pegando fogo. E nós temos notícias gravíssimas. Aquelas notícias, sabe, que quando eu vi, eu não acreditei. Envolvendo ela, Janja. E para vocês terem noção de como é grave, envolve jatinhos, PGR e até mesmo ministros do STF. É isso mesmo. E segundo informações, Lula ficou furioso, pois a gente já sabemos, né? Tudo que envolve a Janja tira Lula do sério. E desta vez não foi diferente. Gostou, né? Já deu para sentir que nosso editorial de hoje está pegando fogo, quentíssimo com as notícias que preparei para vocês. Mas a cereja do bolo vem mesmo, gente, na hora que vocês verem um aliado de Bolsonaro, sim, nome forte do Congresso, simplesmente revelando toda a verdade. Segundo ele, uma das maiores atitudes que o Congresso está tomando até agora em relação ao STF e também Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que vem dando o que falar. Ainda temos a verdadeira carta na manga de Bolsonaro, que tem deixado a esquerda em pânico. Bom, eu não vou ficar dando muito spoiler para o vídeo não ficar muito longo, só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com um vídeo que eu preparei para vocês. Indignado é a palavra que vem, inclusive, do presidente do União Brasil, o Rueda, Antônio Rueda, que esteve com Lula na sexta-feira numa conversa que, segundo aliados dos dois lados, foi duríssima, horrorosa. Coisa de 2 horas do Lula se queixando muitíssimo, em especial do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre. Bom, o Rueda levou esse ambiente para o Congresso. Ficou todo mundo entendendo. A gente trouxe a informação na semana passada de que o Lula tinha, sim, se convencido de que tinha de ir ao Supremo Tribunal Federal. Hoje, esse ato vai ser formalizado. Diante disso, ontem à noite eu conversei com integrantes da oposição que disseram, olha, é o seguinte, eu já estou defendendo que o Congresso não coloque 1 centavo a mais de receita na conta do governo. Qualquer projeto que represente um ganho de receita para o governo tem de ser travado, tem de parar. Se é para escalar, todo mundo escala. Ontem eu havia dito aqui para vocês que um líder do Centrão falou, a gente não quer inviabilizar o governo Lula, mas se ele subir o tom, nós subiremos o tom. Então, é neste ponto em que nós estamos, em que uma ala da oposição já fala abertamente em vetar qualquer projeto que represente um ganho de receita para o governo Lula 3. A guerra aberta interessa ao governo? Não. E o governo acha que uma guerra aberta também não interessa a Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Este primeiro, porque está inaugurando sua, digamos, persona como presidente da Câmara e talvez não queira ficar marcado como aquele que patrocinou uma espécie de pauta-bomba às avessas, né? Que é, além de não aprovar receita, você pode também aprovar ampliação de despesa. Bom, a situação é essa. Olha a cara de velório de Daniela Lima, mas segundo aliado de Bolsonaro, Gustavo Gayer, a verdade é essa que vocês vão ver agora. Lula declara guerra contra o Congresso e tem ajuda do STF, mas olhem isso. Caio Coppola, como sempre, cirúrgica e perfeita em suas análises, detonou com o esquerdista. Por causa
aquela fala de Bolsonaro na Paulista que vem causando desespero na esquerda. Só assistam. Hermenêutica. Eu só queria deixar claro aqui que se ter apoiado ditaduras ou até mesmo a implantação de ditaduras desabilitasse alguém politicamente, doutor Zé Eduardo, a maioria dos seus colegas deveria se despedir da vida pública, porque a maioria deles, da esquerda brasileira, extremamente radicalizada, lutou, inclusive, de forma armada pela instauração de uma ditadura socialista no Brasil. Outra coisa, quem homenageia torturador, pelo menos na nossa história mais recente, é o senhor Lula da Silva, ao estender o tapete vermelho para o mais sanguinário dos ditadores latino-americanos, o senhor Nicolás Maduro, cujos esquadrões da morte chegaram a matar 5.000 pessoas em apenas um ano. Tá? Outra coisa, não dá para ignorar a força do ex-presidente Jair Bolsonaro como cabo eleitoral. Vamos lembrar que o Lula da Silva mesmo, apesar de todas as revelações da Operação Lava Jato, de toda a desconstrução do lulopetismo como uma, aspas, cleptocracia, para usar a expressão à época do ministro Gilmar Mendes, apesar de tudo isso, Lula organizou a campanha de Fernando Haddad, da cela, é uma expressão muito forte, da sua hospedagem na Polícia Federal, lá na Superintendência em Curitiba, e a campanha era Haddad é Lula, Lula é Haddad, e Haddad passou pelo constrangimento de fazer aquela campanha mascarado. Ele vestia a máscara de Lula da Silva. Há fotos, há registros, isso é de domínio público. Então, a gente não pode ser seletivo em relação à nossa memória. E sobre militantes, qual foi a expressão aqui? Eu até anotei. Militância fanatizada e aficionados. Bom, aí o doutor Zé Eduardo certamente tem mais experiência que eu, até porque acompanhou aí em primeira mão, eu imagino, aquelas pessoas que ficavam acampadas, ali na parte de fora da Superintendência da Polícia Federal, gritando aí pelo Lula, enfim, dia sim, dia também. Então, de fanáticos, os dois lados talvez estejam aí muito bem representados, mas eu vejo muito mais fanatismo em quem faz esse tipo de coisa. Agora eu tenho uma última pergunta. O doutor Zé Eduardo fala muito em extrema-direita, os líderes. Eu gostaria de saber de verdade, Zé, a sua opinião. O governador Tarcísio de Freitas, o governador que estava lá no palanque também, Romeu Zema, e como você citou, o governador Ratinho Júnior, na sua opinião, eles são extremistas? Fica essa pergunta e a minha também. A esquerda tem força para driblar, então, o projeto da direita de ampliar o poder no Congresso? Respondendo a pergunta do Caio, eu não sei dizer, por exemplo, Tarcísio foi do governo Dilma Rousseff. Depois passou a defender Jair Bolsonaro. O faz por convicção ou faz por oportunismo? Vamos ver, a vida vai dizer. A vida vai dizer. Hoje ele defende posições de extrema-direita, especialmente no campo da segurança pública, quando a sua polícia mata impiedosamente e não existe nenhuma garantia no plano dos direitos objetivos que as pessoas devem ter. Aliás, esse é um ponto de desgaste de Tarcísio. Mas o que ele é realmente? Não sei. As pessoas têm um dom macunaímico de ser, ou seja, vão sendo a cada momento coisas diferentes. O que ele será se fosse presidente da República, não sei. Eu sei que hoje ele não é o que foi ontem, quando ele elogiava o governo Dilma Rousseff e fazia suas obras, inclusive de público, como nós sabemos que foram feitos vários discursos. Mas eu não vou aqui comentar os outros, porque de certa forma há um perfil mais ou menos parecido. O que eu vou dizer é que, de fato, muitas pessoas da esquerda defendiam a ditadura do proletariado. E grande parte delas, hoje, fizeram, após um tempo, uma autocrítica. Vários delas falaram, não, eu estava equivocado, eu revejo, eu acho que o caminho é a democracia, etc. Perfeito. Eu não vi Jair Bolsonaro nunca fazer autocrítica. Nunca. Ele nunca deixou de dizer que a ditadura militar, efetivamente, não era uma ditadura. Ele nunca fez autocrítica por defender torturadores. Isto que me fala que o passado dele é igual ao presente, ao contrário de muitas pessoas de esquerda que passaram a ter outras convicções, claramente, inclusive há até gente de esquerda que defende Jair Bolsonaro hoje. Vejam que paradoxo. Claro. Olhem isso, gente. Caio Coppola simplesmente detonou com ele. Mas a raiva deles mesmo, que eles estão com raiva porque Bolsonaro está com todos ao seu lado, até aqueles mesmo que eram a favor de Lula, mas acordaram. Assim como eu e você. E agora, olhem isso. Até mesmo a revista The Economist já entendeu o que aconteceu com Lula. E segundo Tomé Abduch, olhem o que ele vai dizer sobre Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Mas antes,
Vejam esta fala de Lula, é inacreditável. E no momento Biden de Lula, olhem o que ele diz do nosso amado presidente Bolsonaro. A que ponto está chegando o petista? Lula xinga Bolsonaro de frouxo e diz que jamais vai perder Pix. Olhem isso. Quero que vocês provem se teve na história do Brasil um presidente da República que foi mais decente e digno com vocês do que foi o nosso governo. Duvido que vocês já tiveram. Duvido. Nunca vou pedir para vocês fazerem um Pix para mim. Nunca. Guarda o seu dinheiro para pagar para os seus funcionários. Eu não quero Pix. E jamais vou pedir anistia antes de ser condenado. Quem é frouxo não deveria fazer bobagem. Quem não tem coragem não deveria fazer bobagem. Quem não mede o erro das consequências não deveria fazer bobagem. Esse país está precisando de um pouco de seriedade. Quero que vocês provem. Gente, desculpa, mas eu peço desculpa para vocês. Eu, com essa fala, fiquei enojada. Olhem o que ele está falando do nosso amado presidente. Olha que ele disse que não há ninguém tão honesto nesse país. Será que Lula não tem espelho na sua casa? E até mesmo a revista The Economist. Olhem o que aconteceu. Segundo Tomé Abdushi... Acabei de ler um artigo sobre Lula na revista The Economist e quero compartilhar com vocês. O título, Faded Dreams, que significa um sonho desbotado, e não poderia ser mais apropriado. É exatamente isso que o Lula representa, um Brasil envergonhado, uma liderança que não inspira mais ninguém, apenas constrangimento. O recente absurdo foi a posição do Itamaraty, que, sobre a orientação do Lula, condenou os Estados Unidos por atacarem instalações nucleares iranianas. Nenhuma outra democracia ocidental fez isso. Só o Brasil do Lula. Lula preside um bloco que virou instrumento para a China impor sua política externa e para a Rússia tentar legitimar a guerra na Ucrânia. Esse é o Brasil do PT, se mantendo sempre alinhado a ditaduras. A própria revista The Economist diz que os diplomatas brasileiros tentam fazer controle de danos, fugindo de temas delicados, só para não irritar Trump ou atrair mais atenção negativa. A única estratégia da esquerda é apagar incêndios, ao invés de propor qualquer coisa útil. A estratégia internacional de Lula é incoerente, fora da realidade e completamente ultrapassada. Desde que Trump assumiu, o Brasil não construiu nenhuma relação com ele. Nunca se encontraram e não teve nenhum gesto institucional. O Brasil é hoje a maior economia cujo líder não falou com o presidente dos Estados Unidos. Vão dizer que isso é diplomacia? Que isso é liderança? Em vez disso, Lula corre para abraçar Xi Jinping. Foram 2 encontros só no último ano. Depois, apareceu em Moscou, em plena guerra, prestigiando a parada militar de Putin. Tentou se vender como mediador de paz, e como era previsível, ninguém levou a sério, nem mesmo o próprio Putin. E nem na América Latina Lula tem relevância. Ignora o presidente da Argentina por divergências ideológicas, mas abraçou Maduro, mesmo após mais uma eleição burlada. O Haiti está dominado por gangues, e o Brasil, que já liderou uma missão lá na ONU, agora finge que não vê. Sobre imigração e as deportações em massa promovidas por Trump, silêncio, apatia e falta de liderança. Também tem a queda de influência internacional do Lula, acompanhada de impopularidade no Brasil. O país mudou. Está mais à direita, mais conectado ao mundo, menos tolerante, com discursos ideológicos. Sua aprovação mal passa dos 40%. Só 28% apoiam seu governo. Em junho, no Congresso, teve rejeição do decreto para aumentar impostos, algo que não acontecia há mais de 30 anos. Lula está isolado, enfraquecido e fora de sintonia com o Brasil real. O país cresceu, mas Lula ainda tenta governar como se fosse os anos de 2003. O Brasil hoje é ligado à religião, é agro, é empreendedor, é digital. E a direita também faz política social. Lula perdeu o monopólio da narrativa popular. No artigo da revista The Economist, ainda foi mencionado que Trump, mesmo sendo um presidente que critica tudo e todos, não diz uma palavra sobre o Brasil. E sabe por quê? Porque o Brasil de Lula não importa mais.
O país, sob a liderança da esquerda, é geopoliticamente inerte. Essa é a marca atual do presidente Lula. Irrelevante. Poderíamos ter reposicionado o Brasil no mundo, mas em vez disso, virou figura entre ditadores e uma vergonha para quem quer ainda acreditar em uma democracia, em liberdade e em um comércio justo. Lula não representa o Brasil. Lula é um verdadeiro atraso para o nosso país. O meu nome é Tomé Abduch e eu jamais. Olhem isso, gente. Aliado de Bolsonaro revelando que nunca um Congresso esteve tão forte contra o STF e o governo Lula. E segundo ele, gente, a farra vai acabar. Você quer realmente entender o que está acontecendo agora? Essa guerra entre Congresso, Lula, STF, que vai ter repercussões terríveis para o nosso país? Então assista esse vídeo até o final, que eu vou desenhar para você exatamente o que está acontecendo. E eu posso te falar uma coisa com orgulho. Essa talvez é a primeira vez, desde que eu me tornei deputado federal, que os representantes eleitos, o Congresso, deputados e senadores, estão brigando para defender o seu dinheiro. Vamos lá, que você vai me entender. Quando o Lula chegou ao poder, desde o seu primeiro dia, ele vem criando novos impostos e aumentando impostos existentes. Até agora, ele já aumentou ou criou 24 novos impostos, ou tributos. Bom, o que é a consequência disso? A picanha está mais cara, o café está mais caro, a gasolina está mais cara, tudo está mais caro. Aluguel, mensalidade, plano de saúde. O dinheiro, o seu dinheiro perdeu o valor, porque o poder de compra dele foi diminuindo. Tudo porque esse governo dizia que precisava taxar mais, criar mais impostos para fazer os seus programas sociais. O problema é que essa taxação criou mais pobres. Então, é um remédio que acaba prejudicando ainda mais os sintomas da doença. Nós tivemos impostos como, uma rápida lista, impostos da blusinha, carro elétrico, PIS, COFINS e CID em cima da gasolina e etanol, que deixou a gasolina mais cara, impostos das BETs, painéis solares, um governo que diz que veio para proteger o meio ambiente está taxando o painel solar, DPVAT, imposto do pecado, que aumenta os impostos em refrigerantes, em bebidas energéticos, em cerveja, bebidas alcoólicas, e tem agora até mesmo um deputado do PT querendo criar um imposto só para cerveja e bebida alcoólica. Então, acabou a história da picanha e da cervejinha. Inclusive, 70% do brasileiro já não acredita mais nessa promessa do Lula. O Congresso, de forma errada, em vários desses momentos, votou favorável a esses aumentos de impostos. Por quê? Porque o Lula comprava muitos votos, com emendas, com cargos, ministérios, tentou comprar o Centrão. Só que chegou num ponto onde o próprio Congresso começou a perceber, e eu digo isso até mesmo aqueles deputados do centro fisiológico que vendem seus votos, começaram a perceber que o prejuízo, o dano que esse governo está causando à economia brasileira estava grande demais e começaram a se afastar do governo. Porque é um governo que se tornou radioativo, prejudica até mesmo a reeleição de vários deputados e senadores ser visto como um parlamentar que anda lado a lado desse governo. Então, na última tentativa do governo de aumentar mais um imposto, que é o de operações financeiras, o IOF, que vai ter consequências no bolso do trabalhador, sim, não é para rico, é para todo o povo brasileiro, e vão ter que pagar mais impostos. Então, o Congresso, ao perceber que mesmo aumentando os impostos e tendo arrecadação recorde, e quando eu falo arrecadação recorde, gente, 1,2 trilhões em impostos. Nunca se arrancou tanto dinheiro do bolso do trabalhador quanto agora. E mesmo assim, mesmo arrancando todo o nosso dinheiro, o governo conseguiu bater recorde em rombo. Sim, ou seja, gastava mais do que arrecada. E aí o Congresso percebeu, é um dragão que nunca vai ficar saciado. O apetite dele nunca vai saciar. Quanto mais ele arrecadar, mais vai afundar o Brasil. Não só nas contas públicas, nas estatais também. Então o Congresso, num momento de lucidez, realmente se posicionou ao lado do povo. Algo raro de acontecer. O Congresso inteiro, 383, uma esmagadora maioria, se posicionou ao lado do povo e disse, chega, colocou um ponto final. Nós não aceitaremos mais impostos no bolso do trabalhador brasileiro porque eles não aguentam mais. Ninguém quer vir investir mais no Brasil. Empresas estão fechando recorde de empresas pedindo concordata ou falência. Recorde de famílias brasileiras negativadas.
Então foi colocado um ponto final. E a gente pôde respirar por um momento. Só que o governo não aceitou. E aí o governo se junta ao STF. O que o governo faz? Ele declara guerra. Declara guerra e entra no STF para derrubar a decisão nossa, dos representantes eleitos, de botar um fim nessa taxação, nesse aumento de impostos. Estou falando aqui do caso do IOF. Nessa declaração de guerra, o governo decidiu fazer duas coisas. Primeiro, ir no STF para derrubar o nosso decreto, que impede eles de aumentarem esses impostos. E segundo, criar uma campanha fomentando uma narrativa de que o Congresso defende os ricos e o governo defende os pobres. O nós contra eles, de que o Congresso só se importa com ele consigo mesmo e que só o Lula pensa nos pobres. Bom, vamos lá. Desde que o Lula entrou, nós temos mais pessoas na pobreza, mais pessoas com dificuldade de comprar alimentos, porque o preço dos alimentos subiu, então tem mais gente passando fome agora. O Congresso está percebendo isso e disse: para, beleza. Daí o Lula veio com tudo para tentar difamar o Congresso e botar o STF para voltar a subir os impostos. Isso pegou muito mal aqui no Congresso. Senadores Hugo Mota e Alcolumbre revoltados, porque sim, é um humilhante e é uma desmoralização completa do sistema democrático, onde somos nós, representantes eleitos, que temos a autoridade, a prerrogativa de sustar ou anular um decreto presidencial. Agora caiu na mão de quem? Alexandre de Moraes. Olha que coincidência. Barroso pegou essa petição, né, essa ação de constitucionalidade do governo Lula e entregou na mão do Alexandre de Moraes. É impressionante. Alexandre de Moraes, ele é o retentor de todo o poder do Brasil. O que o Hugo Mota decidiu fazer? Como vocês sabem, vai ter aí a CPMI do INSS, que foi o governo Lula e os seus assecas e seus sindicatos roubando milhões e milhões de reais de velhinhos aposentados. Eles estão morrendo de medo dessa investigação. Hugo Mota agora começa a cogitar a hipótese de colocar ninguém mais, ninguém menos que o Nicolas Ferreira como relator dessa CPMI. Agora você imagina a bomba que isso não vai ser para o governo. Então, Nicolas Ferreira como relator dessa CPMI é uma bomba para o governo. Então, o governo deu a ação de constitucionalidade para o Moraes, Hugo Mota dá a CPMI para o Nicolas Ferreira. E essa é a guerra das guerras. Isso vai dar o que falar. Mas uma coisa você pode ter certeza. Houve uma ruptura. O governo já não tem mais a força, governabilidade para aprovar nada na Câmara dos Deputados nem no Senado. Ao decidir ir no STF contra o Congresso, eles estão se posicionando. E o posicionamento deles é: o que nós quisermos a partir de agora não vai ser feito pelo processo democrático aprovado no Congresso com representantes eleitos. Vai ser feito na canetada, junto com o maior detentor de todo o poder brasileiro, que é a Suprema Corte, principalmente nas mãos do Alexandre de Moraes. Então, é isso, pessoal. Prepare-se, porque essa guerra vai dar o que falar. Essa guerra vai dar o que falar. Eles vêm com Alexandre de Moraes e Hugo Mota com Nicolas Ferreira. Vocês já imaginaram quanto peixe grande deve estar desesperado? E falando no ministro Alexandre de Moraes e no governo, vocês vão entender o porquê desse, pode-se dizer, conluio. Olhem isso. Janja pega carona em jatinho da FAB para ir ao ginecologista. Deputado aciona a PGR. A primeira-dama Rosângela da Silva pegou carona em um jatinho da Força Aérea Brasileira da FAB para ir a uma consulta médica em São Paulo. O voo foi solicitado pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e levou também o ministro do STF, Alexandre de Moraes, da capital paulista. A informação foi revelada nesta segunda-feira pela coluna de Igor Gadelha, do Metrópolis, que recebeu imagens de Janja e Moraes desembarcando do voo ao lado de Lewandowski e seguranças. A aeronave deixou Brasília na manhã do último dia 13 e pousou no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com 12 passageiros a bordo. A Metrópolis, assessoria de imprensa da primeira-dama, confirmou a viagem e destacou que o voo não teve custos adicionais para a União, pois já tinha sido solicitado por Lewandowski.
Aspas, Janja tinha uma consulta na ginecologista e viajou de carona com os ministros em um avião da FAB, que já estava solicitado pelo ministro Lewandowski, não tendo então custos adicionais para a União, disse a equipe de Janja. É isso mesmo, gente. Já pensou? Assim é fácil no ginecologista, né? Usar o jatinho da FAB com o nosso dinheiro. E quem é que garante que esse jatinho, o Ricardo Lewandowski, já não pediu para esse fato? Não sabemos, né, gente? As apurações vão começar e ainda vai ter muita coisa acontecendo. Mas que fica estranho, fica, né? Usar o jatinho da FAB, que já foi pedido pelo ministro Ricardo Lewandowski, ministro de Lula, e ela ter que ir no ginecologista. E aí, o ministro também Alexandre de Moraes, e tudo com o nosso dinheiro? Eles não podem andar de outra maneira? Só com o avião da FAB? Quanta diferença e quanta saudade do nosso amado presidente Bolsonaro, que pensava no povo. Este governo não. Ele só pensa no seu próprio umbigo. E o povo? Que se lasque, perdão da palavra. E é por isso que o Congresso já está com raiva do governo Lula, porque a guerra já começou. Até mesmo porque, gente, aqui ficou claro, né? Lula simplesmente foi no STF contra o Congresso, só que quem foi eleito não foi os ministros do STF, não. Foi os parlamentares, tanto senadores quanto deputados. Nós saímos da nossa casa num domingo para eleger os nossos representantes, para ele agir por nós e não ministros do STF. E a guerra começou. E com certeza essa guerra vai estar longe de acabar. Vale lembrar também, né, que é no Congresso, na Câmara dos Deputados, que sai impeachment de presidente. E é também no Senado que sai impeachment de ministros. Então, eu acredito que tanto Lula quanto o ministro Alexandre de Moraes estão dando um verdadeiro tiro no pé. E vocês, gente, deixa aqui nos comentários. Bom, gente, sinto muito em dizer. Eu sou da paz, mas nesse caso, a briga é boa e eu quero assistir. Então vamos pegar a pipoca porque ainda vem muita coisa por aí. Olhem essa notícia. Bolsonaro escancara plano por poder paralelo no Congresso, mesmo com direita no Planalto. O ex-presidente diz que a maioria no Senado e na Câmara terá mais poder que o próprio presidente da República. Gente, se Bolsonaro conseguir metade do Senado e metade da Câmara, assim como ele vem dizendo, ou alguém que esteja representando ele, aí acabou a farra mesmo, porque esses ministros que abusam, que usam o jatinho da FAB, que faz o que quer com dinheiro público, não vão ficar impunes, porque os deputados e senadores de direita não vão deixar barato e que a maioria vai passar tudo, assim como está acontecendo nos Estados Unidos, e vai cair um por um. E o Senado a gente já sabe, né? Esses senadores corajosos que estão vindo por aí, com certeza a primeira coisa que eles vão fazer é colocar o pedido de impeachment de ministros. E é por isso que eles não querem recuar de qualquer maneira, porque o que está em jogo aí é a cadeira do Supremo. Ex-presidente diz que com a maioria no Senado e na Câmara terá mais poder que o próprio presidente da República. O ex-presidente Jair Bolsonaro quer ter a maioria no Congresso Nacional em 2027 como forma de criar uma espécie de poder paralelo para fazer frente ao STF. O cálculo leva em conta até mesmo o cenário em que um sucessor no bolsonarismo venceria a disputa pelo Palácio do Planalto. Desde que ele deixou a presidência, Bolsonaro vem discursando sobre a importância de eleger a maioria no Senado, que tem prerrogativa de aprovar impeachment de ministros do STF. Mais recentemente, movimentos e declarações do ex-presidente têm demonstrado com mais clareza o que significa para ele ter o comando da casa. Alguns aliados dizem que Bolsonaro está mais preocupado em ter maioria por ali do que em eleger ocupante do Palácio do Planalto. Inelegível, ele já disse abertamente que, mais uma vez, que com a maioria no Congresso terá mais poderes que o próprio presidente da República. O ex-presidente também passou a falar com maior frequência em ter maioria na Câmara dos Deputados, apesar de a casa não ter o poder de levar adiante afastamento de ministros do STF. Foi nela que ficou enterrada a votação do projeto da lei da anistia aos presos condenados nos ataques golpistas do 8 de janeiro. Neste domingo, dia 29, Bolsonaro realizou um ato na Avenida Paulista, em São Paulo,
no qual falou sobre o tema, admitindo abertamente a possibilidade de estar preso durante as eleições, ou mesmo morto. Cenário que passou a tratar desde a entrevista à Folha, em que disse que a prisão seria o fim da sua vida. E disse: com essa maioria nós elegeremos nosso presidente da Câmara, o nosso presidente do Senado, o nosso presidente do Congresso. A maioria das comissões de peso do Senado e da Câmara afirmou a uma plateia bem inferior às manifestações anteriores, mas a gente viu que tinha muita gente, mas a gente já conhece a mídia, né, gente? Aspas, se vocês me derem 50% da Câmara e 50% do Senado, não interessa onde eu esteja, aqui ou no além. Quem assumir a liderança vai mandar mais que o presidente da República, fecham aspas, disse Bolsonaro. Isso só mostra a hombridade, o amor que Bolsonaro tem pelo povo brasileiro. Ele está abrindo mão de tudo, só para ver a gente não sofrer, assim como ele dizia. Com a ditadura e com o comunismo, Bolsonaro sim preza pela vida do povo brasileiro. Eu não sei vocês, gente, mas eu tenho muita saudade do nosso presidente. E eu tenho fé em Deus e acredito que ele é o único que pode mudar a história do nosso Brasil, que tudo vai acabar bem. E Bolsonaro vai voltar a ser o nosso presidente em 2027 e com a maioria do Senado e a maioria da Câmara, ele muda esse país. E agora, olhem isso. Moraes diz que não vai admitir tumulto processual e nega pedido de Bolsonaro sobre suposta conta de Cid. Ministro do STF afirmou que a questão será analisada no momento adequado e não aceitou solicitação para atrasar alegações finais. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou nesta segunda-feira um pedido apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que a PGR se manifeste sobre uma suposta conta do Instagram, do tenente-coronel Mauro Cid, antes de apresentar as alegações finais na ação penal da trama golpista. Moraes afirmou que não será admitido tumulto processual e pedidos que pretendem procrastinar o processo. O ministro ainda disse que o curso da ação penal seguirá normalmente e a corte vai analisar as questões trazidas no momento adequado. Em seu depoimento, no entanto, o tenente-coronel Cid negou ter criado um perfil e disse não saber quem criou. Também afirmou não utilizar as redes privadas VPN, instrumento para disfarçar a real localidade do usuário. A PF Cid ainda negou que tenha conversado com o advogado Eduardo Kuntz pela plataforma. Kuntz afirmou ao STF que trocou mensagem com o militar pela conta. Gente, é isso, né? Pegaram ele de boi de piranha e agora ele vai falar tudo o que eles querem, porque o que eles querem é prender Bolsonaro, achando eles que se eles prenderem Bolsonaro, caso isso aconteça, que eu creio em Deus que não vai acontecer, a direita vai acabar. Só que não, a direita vai ficar ainda mais forte, então dá para entender porque eles querem tanto nos calar antes que comecem as eleições, para que o povo não saiba a verdade. Mas conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. E é essa reflexão que eu deixo para vocês. E se vocês, assim como eu, acreditam em Deus e que Bolsonaro vai voltar a ser o nosso presidente, deixe aqui nos comentários, volta Bolsonaro. Porque por mais que eles tentem derrubar a direita, eles têm que lembrar que somos muito, mas muito mais que 58 milhões de brasileiros. Muito obrigada a todos, só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like, o seu nome, de qual cidade vocês estão falando para a gente se conhecer um pouco melhor. Até nosso próximo vídeo!